Salve, galera do Se Joga, que felicidade! Bom, galera, para quem não me conhece, está começando agora, né, entrando agora na nossa caminhada, professor Alexandre Araújo, da disciplina de Direito Constitucional. Para quem já me conhece, sempre um prazer de estar podendo participar desse momento tão precioso da tua vida, sem demagogia alguma, não é verdade? Bem, claro que vem Ítalo, vem Gustavo, vem a galera, porra, Araújo, vamos lá fazer mais uma caminhada. E eu não sei se vocês sabem, mas tudo começou numa caminhada. Esse grupo de professores que vocês conhecem, nós nos conhecemos numa caminhada, exatamente, né? E era algo muito arcaico. Era videozinho de celular, a gente mandava uns simulados e aí pegava o celular, galera, e fazia lá aquele vídeo, né? Corrigindo. Não era essa coisa elaborada, com slide, estúdio, não. E deu super certo, a galera foi gostando, e foram vários pacotes simulados, por isso a caminhada, né? Com aquela ideia da caminhada de Santiago, de Compostela. E aí, galera, deu super certo e esse grupo ficou cada vez mais unido e a gente está junto pra caramba cada vez mais e é muito bom poder estar contando isso para vocês porque tem muita sinceridade nessas palavras aqui. Então vocês são realmente diferenciados nas nossas vidas, podem ter certeza disso, tá? E aí isso vai ser revertido nas questões, nas aulas, com muito carinho, muita dedicação. Não que eu não me dedique em outros portais, é claro que eu me dedico pra caramba, mas vocês têm o meu carinho especial, podem ter certeza disso. Vamos lá, bora, porque tudo vai dar certo. Item número 1. Vamos lá. A colisão entre dois ou mais direitos fundamentais resolve-se com a aplicação preponderante do princípio da concordância prática. Já comecei tinindo aqui, né? Acredito que muitos de vocês não tenham ainda lido sobre esse princípio, ouvido esse princípio, porque é uma questão de direitos fundamentais e interpretação constitucional. Veja, ela pode estar na sua prova se o tema for direitos fundamentais ou se o tema for interpretação constitucional. Beleza? Então, está dentro do conteúdo programático, sim. É o seguinte, eu quero que você imagine a tua intimidade e a minha liberdade de expressão. Legal? Eu sou jornalista, eu sou crítico e você é uma pessoa pública que seja... Vamos lá. Vai chegar um momento que a minha liberdade de expressão ela vai esbarrar na inviolabilidade da sua intimidade, concorda? Vamos pensar lá no presidente da França, né, no ex-presidente da França, que certa vez ele foi flagrado com uma mulher que não era a esposa, né, aquela coisa toda, e as fotos foram divulgadas, deu aquele bafafá todo. Então, é claro que o fotógrafo ele vai dizer que é a liberdade de profissão dele, a liberdade de expressão, e o presidente da França vai dizer que Deus deu uma vida para cada um tomar conta da sua. O que eu quero mostrar é que esse princípio da concordância prática é a balança do direito. Aqui, ó, aquela história de eu ter um direito aqui, por exemplo, intimidade, e outro aqui, que é a liberdade de expressão. E aí, qual é o mais importante? É claro que você vai dizer que a sua intimidade é mais importante que a minha liberdade de expressão. E eu vou dizer que a minha liberdade de expressão é mais importante que a sua intimidade. E para isso, o intérprete constitucional, o juiz que seja, ele vai harmonizar esses bens em conflito. E essa harmonização é chamada de concordância prática. Ah, Araújo, aquela tal de ponderação de valores? A ponderação de valores, ela vem da concordância prática. Então, o intérprete constitucional, ele se utiliza da concordância prática, da harmonização, e aí valores serão ponderados, e nós vamos saber qual direito fundamental irá prevalecer naquele caso, vez que não há hierarquia entre direitos fundamentais, né? Eu não posso dizer que o direito fundamental A está hierarquicamente superior ao B. Não existe isso, né?
O que existe é, naquele caso específico, prevaleceu a intimidade, mas em outro caso pode prevalecer a liberdade de expressão. Então, esse é o princípio da concordância prática, sim. E aí o gabarito, galera, é certo, tá? Muito bom. Essa ideia de concordância prática é muito boa, tá? Vamos seguir aqui. Item 2. Em razão da crise econômica, determinada empresa que possui 100 empregados acordou a redução dos salários por tempo determinado. Opa, vamos destacar aqui o que aconteceu. Beleza. Conforme documento reduzido a termo. Também destaque isso. Beleza. Com a anuência dos empregados. Tá. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item com base no direito constitucional dos trabalhadores e nos princípios que regem o direito do trabalho. O termo assinado pelos empregados é válido, pois a redução salarial se deu mediante concordância expressa e por escrito. Prestem atenção, galera. Artigo 7º, inciso 6. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Galera, preste atenção, para ter redução salarial, convenção ou acordo coletivo de trabalho, e não documento reduzido a termo, tá? Ah, se foi concordância expressa e por escrito, tá valendo. Não. A Constituição é clara. É direito do trabalhador urbano, é direito do trabalhador rural a irredutibilidade do salário, salvo convenção ou acordo coletivo de trabalho. Então, o erro é achar que por ter tido anuência, estar expresso, por escrito, tá valendo. Não. Ou é convenção ou é acordo coletivo de trabalho. Portanto, galera, o nosso item 2 é um item falso. Caraca, Araújo, caí na tua pegadinha, fala sério. Não fique chateado, não fique chateada, porque o simulado é justamente para isso, né? Para você realmente não cair na sua prova e no final tudo dá certo demais. Vamos lá? E agora a questão é de número 3. Qualquer sindicalizado, galera, qualquer sindicalizado, a pessoinha, né? Sindicalizado é a pessoa, não é o sindicato, ok? Qualquer sindicalizado tem competência para defender os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. É o sindicalizado ou o sindicato? Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. Ao sindicato. Ou seja, a pessoa jurídica sindicato, e não a pessoa física sindicalizado, ao sindicato, a pessoa jurídica sindicato. Então isso aqui, galera, foi para pegar o aluno com sede ao pote, aquele aluno que faz a prova rápido, né, e nem repara na pegadinha aí, na casquinha de banana. Então ao sindicato e não ao sindicalizado, beleza? Artigo 8º, inciso 3, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. Item falso. Tranquilo, galera? Então, mais uma resolvida. Vamos embora para 4. 4, bem melhor, por sinal. A concretização dos direitos sociais. Ó, concretizar seria tornar o direito efetivo, tá bom? Previstos na Constituição, dada a natureza prestacional desses direitos, submete-se aos limites do financeiramente possível. Vamos entender isso? Olha só. Saúde. Saúde é um direito social, tá? Você vai no hospital, existe luz? Existe, né? Existe material? Vamos lá? Existe material hospitalar? Existe, não existe? Beleza. Existe médico? Existe também, certo? Existe enfermeiro, né? Enfermeiro, enfermeira, existe ou não? Existe, né? Então existem profissionais da saúde? Beleza. Araújo, caramba, eu caí num buraco, arrebentei meu joelho, vou ter que tomar ponto. Vai ter que ter soro? Vai, né?
agulha, linha, aquela coisa toda, vai costurar o meu joelho? Vai. Aquilo gasta dinheiro? Gasta. Ou seja, vocês estão entendendo que o direito social, ele é prestacional pensando na natureza positiva desse direito. Em que sentido? O Estado tem que fazer algo. É muito diferente, galera, da tua liberdade religiosa. Quanto é que o Estado gasta para respeitar a tua religião? Zero. Nada. Sacaram? Entenderam isso? O Estado não gasta nada para respeitar a tua religião. Mas quanto é que o Estado gasta para concretizar a saúde? Ah, gasta bastante. Tudo isso que eu coloquei aqui é grana, ok? Tudo isso aqui, galera, é grana. Então, o que é a reserva do financeiramente possível ou reserva do possível, tá? Eles adoram esse nomezinho aqui. Significa dizer que existe um óbice, existe um obstáculo para a concretização de todo e qualquer direito social. Qual é o nome? Dinheiro. Eu não posso ser utópico de achar que todo e qualquer direito social ele vai ser concretizado pelo Estado, porque muitas vezes, galera, o Estado não tem dinheiro. E aí o procurador do Estado fala o quê? Olha, eu queria muito ajudar seu João com esse remédio de 40 mil reais por mês, mas eu não tenho dinheiro. Então o Estado alega a reserva do financeiramente possível, ok? Araújo, mas o Estado pode alegar isso como um cheque em branco o tempo inteiro? Não. Por isso existe o princípio do mínimo existencial. Se de um lado nós temos a reserva do possível, do outro lado, né, num cabo de guerra, nós temos o mínimo existencial. É mais ou menos assim. O Estado vira e fala, seu João, eu não tenho aqui 40 mil reais por mês para bancar o teu remédio. Aí do outro lado a Defensoria Pública vira e fala, opa, calma aí. Estado, você diz que não tem 40 mil reais por mês. Mas eu estou vendo aqui que houve uma série de isenções fiscais e você deixou de arrecadar 15 milhões de reais ano passado. Ué, se você não tem 40 mil para dar aqui por mês, como você deixa de arrecadar 15 milhões de reais para empresas que nem, né, exercem alguma atividade em prol do interesse público? E aí, Estado, como é que fica? Então é muito legal que o CESP, ele adora essa história da reserva do possível de um lado e do outro lado do mínimo existencial. É galera, um cabo de guerra, uma queda de braço, entenderam? O Estado diz que não tem dinheiro e, por outro lado, vem o advogado, a Defensoria Pública da parte e dizer, opa, calma aí, Estado. Você não pode usar a reserva do possível como um cheque em branco. Só que a questão 4, ela se prendeu na reserva do possível. Então vamos ler de novo para ver como é que fica fácil? Olha só. A concretização dos direitos sociais previstos na Constituição, dada a natureza prestacional, ou seja, a natureza positiva, o Estado arregaça a manga e faz, desses direitos, submete-se aos limites do financeiramente possível. Sim, sim. Então a reserva do possível é um limite válido à concretização de todo e qualquer direito social, porque muitas vezes o Estado não tem grana. Essa é a ideia. E não se esqueça, do outro lado vai ter o mínimo existencial, dizendo, Estado, você vai ter que assegurar o mínimo para a existência digna daquela pessoa, tá? E aí, com isso, galera, o nosso item é verdadeiro, beleza? Muito bom, vamos lá, item 5. Em decorrência do princípio da máxima efetividade, as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais possuem, em quaisquer hipóteses, eficácia plena e imediata. Galera, claro que não. Pô, pelo amor de Deus. Ó, lembra? José Afonso da Silva traz 3 classificações. A norma de eficácia plena, a norma de eficácia contida e a norma de eficácia limitada. A plena é aquela que tem aplicabilidade imediata e não pode sofrer restrição em sua incidência. A norma de eficácia contida é aquela que tem aplicabilidade imediata,
mas ela pode sofrer restrição em sua incidência. Então, olha só, vamos trocar uma ideia rápida? A tua liberdade de locomoção, artigo 5º, inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempos de paz. Se o tempo for de paz, você tem liberdade de locomoção. Mas se for decretado um estado de sítio, se o Brasil entrar em guerra, que seja, você acaba perdendo essa liberdade de locomoção. Temporariamente, mas perde. Você não vai trafegar livremente no território nacional se o Brasil estiver em guerra. Então, reparem que a liberdade de locomoção é um direito fundamental que pode sofrer restrição. Então, não é uma norma plena, é uma norma contida, no sentido de conter a norma. Entenderam, galera? No sentido de conter a incidência da norma. É a mesma história da profissão, do advogado. Vocês estão cansados e cansadas de saber. Olha, eu fiz direito, legal, terminei minha faculdade, só que eu não podia advogar. Eu precisei fazer o quê? O exame da ordem, ter o meu registro na ordem e aí assinar as petições. Ficou claro? Então essa é a ideia. E a norma limitada, né, galera? Aquela norma que tem aplicabilidade imediata, ou seja, ela precisa de um complemento para assim produzir os seus principais efeitos, né? Ou seja, chegar à sua efetividade, melhor dizendo. Aquela velha história, o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Beleza. Defesa do consumidor sem lei, defesa do consumidor sem norma regulamentadora é uma letra morta na Constituição. É uma norma limitada, limitada no sentido de precisar de uma ajuda, de uma norma regulamentadora. Tudo bem? Beleza? E aí, mas o item aqui estava fácil, porque eu coloquei em quaisquer hipóteses a norma tem eficácia plena. Claro que não. Se você tivesse um mínimo de conhecimento aqui, você ia lembrar, não, Araújo, tem norma plena, tem norma contida, tem norma limitada, então não é o caso, o item 5 está errado. Araújo, eu tenho uma grande dificuldade, grande dificuldade sobre esse tema. É um tema que me dá dor de cabeça. Bom, sabendo disso, galera, em 2012, mais ou menos, tá? Tem tempo pra caramba, eu tô um pouquinho diferente. Eu gravei uma aula em 2012, e tá no YouTube, e não sei quantas mil visualizações tem esse vídeo. E a aula tá lá para vocês. Mas Araújo, aula de 2012, tá, galera? Esse tema não muda. Quem mudou foi o professor, mas assim, o tema não muda, tá? Então você pode assistir tranquilamente aquela aula de 2012, assista. Se você tem dificuldade na doutrina, tem tudo explicadinho, tudo bonitinho, tá? Porque muitos alunos me procuram com essa pulguinha atrás da orelha. Caraca, Alexandre, cara, eu tenho uma dificuldade nessa coisa de plena, contida, limitada. Vai no YouTube, vai lá, Alexandre Araújo, eficácia, aplicabilidade, papum, e tudo vai dar certo, tá legal? Vamos lá. 6. Caio, nascido na Itália. Olha aí, filho de mãe brasileira e pai italiano. Opa, então existe sangue brasileiro. Se existe sangue brasileiro, eu tenho 3 hipóteses de aquisição de nacionalidade primária, né? Ou seja, o cara vai ser brasileiro nato. Qual, Araújo? Sangue mais a mãe está a serviço do Brasil, sangue mais registro na repartição brasileira competente, ou sangue mais a opção confirmativa, nesse caso de Caio, após a maioridade. Uma coisa ou outra. Ou a mãe está a serviço do Brasil, ou faz o registro no consulado, ou Caio reside no Brasil, completa a maioridade e faz a opção pela nacionalidade brasileira. Repare que eu nem li o resto do item, mas com certeza tem uma das 3 situações no resto do item, porque se não tiver o item vai estar errado, tá bom? Bora lá. Ó, veio residir no Brasil aos 16 anos. Tá. Quando atingiu a maioridade, opa, agora sim, Caio optou pela nacionalidade brasileira. Olha aí, não disse? Tá aqui, ó.
artigo 12, inciso 1, a linha C. Olha que beleza. Araújo, nessas 3 situações a pessoa se torna brasileira nata? Sim. Caio é brasileiro nato. Por quê? Porque tem sangue brasileiro e ele fez a opção depois da maioridade, já residindo no Brasil. Tá tranquilo? Artigo 2, inciso 1, a linha C, tá? Então aqui são hipóteses de nacionalidade primária, de nacionalidade de origem. Ou seja, a pessoa se torna aqui brasileira nata, tá bom? Então bora lá. Sendo assim, o fato de Caio ser brasileiro nato impede a sua extradição em qualquer hipótese. E aí, galera, brasileiro nato pode ser extraditado sim ou não? Não. Item verdadeiro, né? O brasileiro nato, artigo 5º, inciso 51. O brasileiro nato não será extraditado. Não é isso? Beleza? O naturalizado é que pode ser, no caso de crime comum se praticado antes da naturalização ou no tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, praticado a qualquer tempo. Não é isso, galera? Beleza, tudo vai dar certo demais aqui. Mais 2 resolvidas. Vambora comigo. E a questão agora é de número 7. Vamos lá. É proibida qualquer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, os quais são detentores dos mesmos direitos e deveres previstos na Constituição. Não! Gente, é proibida qualquer distinção prevista em lei. Só que a Constituição de 88, ela traz diferenças. Lembra disso? Ó, vou dar um exemplo. Extradição. O brasileiro nato não pode ser extraditado, o naturalizado já pode ser. Cargos. Os cargos privativos de brasileiro nato, lembra disso? Ministro do Supremo, ministro da Defesa, presidente da República, da Câmara, do Senado, vice da República, carreira diplomática e oficial das Forças Armadas, né? Lá no artigo 12, parágrafo 3º. Nós temos aí também o único brasileiro que perde a nacionalidade como punição do Estado, quem é? O brasileiro naturalizado. O brasileiro nato só perde a nacionalidade se ele quiser. Se ele quiser. Se eu, brasileiro nato, optar por outra nacionalidade, eu abdiquei da brasileira, legal. Mas eu, brasileiro nato, eu jamais serei punido com a perda da minha nacionalidade. O naturalizado já pode ser punido com a perda da nacionalidade. Então, galera guerreira, preste atenção. O artigo 12, parágrafo 2º, ele fala que a lei não pode estabelecer diferença entre nato e naturalizado, mas a Constituição pode e faz. Tranquilo? Beleza? Lembra sempre disso, tá? Tem uma muito boa. Propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora, edições e imagens. Lá no artigo 222, depois tu vai lá dar uma lida. Quem pode ser proprietário de empresa jornalística e de radiodifusão sonora, edições e imagens? O brasileiro nato e o naturalizado há mais de 10 anos. Beleza? O nato e o naturalizado há mais de 10 anos. Pensa assim, o naturalizado é o camisa 10, né? Fica fácil, né? Todo time de futebol tem um camisa 10, que seria o craque do time, não é isso? Lembra? É o nato e o naturalizado que é o craque do time, o camisa 10. Aí fica fácil tu lembrar, tá bom? Beleza? Então bora seguir. Item errado, vamos lá. Questão agora 8. A condição de brasileiro naturalizado pode ser cancelada pelo ministro da Justiça em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, desde que seja observados a ampla defesa e o contraditório. De maneira alguma, galera. Olha só. O cancelamento de naturalização, tá? Cancelamento de naturalização sempre recai sobre o brasileiro naturalizado que praticou uma atividade nociva ao interesse nacional, tudo bem? E requer, galera, requer decisão judicial transitada em julgado, tá? A decisão é judicial e não decisão administrativa, decisão judicial. O ministro da Justiça, ele só vai atuar
quando a perda for uma mudança. Tá? Uma mudança. Por exemplo, quando eu, nato ou naturalizado, abdicar da nacionalidade brasileira por outra. Aí realmente é no Ministério da Justiça. Mas cancelamento de naturalização é sempre decisão judicial transitada em julgado, tá bom? E só recai sobre o brasileiro naturalizado e tudo vai dar certo demais. Vamos lá, galera. Então, a questão 7 errada, 8 errada, e vamos para os 2 últimos itens. Vincent, cidadão holandês naturalizado brasileiro, conseguiu por determinação judicial definitivo cancelamento da naturalização. E então regressou à Holanda. Gente, presta atenção. Se houve o cancelamento da naturalização, o cara virou o quê? O cara virou estrangeiro. Concordam comigo? Beleza. Tempos depois, já com 32 anos de idade, ele foi convidado por um partido político nacional a concorrer ao cargo de deputado. Lembrando que a idade mínima para deputado é de 21 anos, né? De um estado da federação. Nessa situação, de acordo com os preceitos constitucionais, Vincent será elegível caso se candidate no estado da federação, no qual residiu até conseguir o seu direito à naturalização. Claro que não, né, galera? Fala sério. Ele será inelegível. Por quê? Porque estrangeiro é inalistável, não tem título, não pode votar e é inelegível. Não é isso? Os estrangeiros são inalistáveis, não têm título, não votam, beleza? E são inelegíveis, não podem receber voto para qualquer que seja o cargo, tá? Então, o que acontece? Se tu voltar lá no início, olha o que aconteceu. Conseguiu, por determinação judicial, o cancelamento da naturalização. Ficou claro, galera? Então ele não é mais brasileiro naturalizado. Se ele fosse brasileiro naturalizado, ele poderia se candidatar. Repare numa pegadinha boa. Brasileiro naturalizado não pode ser presidente da Câmara e presidente do Senado. Não pode. Mas brasileiro naturalizado pode ser deputado federal e pode ser senador. Nesse caso aqui ficou até mais fácil, porque ele falou em deputado estadual, mas só cuidado com essa pegadinha, tá? Brasileiro naturalizado não pode ser presidente da Câmara, não pode ser presidente do Senado. Combinado? Mas ele pode ser deputado federal ou senador, certo? Então vamos lá, questão 10. Caso, em determinado estado da federação, um grupo de pessoas constitua uma associação para certo fim, que se comprove ilícita por meio de processo regular, legal, decisão judicial poderá suspender as atividades de associação, independentemente do trânsito em julgado da ação, certo? É aquela velha história do artigo 5º, inciso 19 da Constituição. Suspensão versus dissolução compulsória de uma associação. Para suspender, vamos lembrar, decisão judicial. Para dissolver, decisão judicial, que fez o que era hoje? Coisa julgada, transitada em julgado. Então, esses itens 9 e 10 estavam bem mais tranquilos, não é isso? Só voltando aqui, deu uma doideira aqui no computador, mas no final tudo vai dar certo, tá? Bom, então com isso, galera, os itens 9 e 10 estavam muito mais tranquilos, a grande verdade é essa. A redação do item 9 estava um pouquinho grande, mas a conclusão do item 9 muito tranquila. Item 10, uma questão de artigo 5º extremamente batida, né? Esse artigo 5º, inciso 19, é extremamente batido. E aí, no final, tudo vai dar certo. Galera, fica aquele enorme abraço para ti. Prazer de estar aqui em mais uma caminhada com vocês. Então, aguardem aí os próximos simulados. Tudo vai dar certo e a gente volta.